O engano da companhia. Você acredita estar acompanhado quando está numa sala cheia de gente, cercado de amigos, numa festa. Mas a verdade que ninguém te conta é essa. Cada pessoa naquela sala está numa solidão profunda, fechada dentro da própria mente, vivendo uma experiência inteiramente sua. Não há fusão de consciências. Não tem telepatia emocional real. Você pode estar casado com alguém durante 40 anos, compartilhando cama, mesa, vida inteira, e nunca, nunca mesmo conhecer completamente o outro. A companhia, meu caro, é uma ilusão compartilhada que acreditamos ser real porque queremos escapar de algo maior. É como dois atores no mesmo palco, cada um vivendo seu próprio drama, fingindo que estão realmente conectados quando, na verdade, estão em universos paralelos. Pensa só. Você está ao lado de alguém que ama, mas naquele momento precisa processar uma perda, uma dor que só você conhece por dentro. Só um homem bestial ou um deus podem ficar sozinhos, disse alguém sábio uma vez. Mas aqui está o paradoxo. Você está sozinho mesmo quando está acompanhado. Naquela sala, naquele abraço, naquele relacionamento que você acha que te completa, você segue sozinho. A presença do outro é reconfortante, mas ela nunca dissolve a verdade fundamental. Sua experiência é exclusivamente sua. Aquele abraço que você está recebendo agora, ele está sentindo a textura, a temperatura, mas não está sentindo o que você está sentindo por dentro. É como tentar descrever uma cor para alguém cego de nascença. Os sons saem da sua boca, mas a experiência nunca atravessa completamente. E aqui vem uma coisa interessante. Essa ilusão da companhia não é ruim. Ela te protege, te aquece, te dá sentido. Ela é necessária para a sobrevivência emocional. Mas se você vive acreditando que essa ilusão é tudo que existe, você está desperdiçando a oportunidade de entender algo muito mais profundo sobre si mesmo. A solidão nos mostra o que devemos ser, a sociedade nos mostra o que somos. Naquele momento em que você está sozinho de verdade, sem filtros, sem a ilusão de estar acompanhado, ali nasce a possibilidade real de autoconhecimento. É como tirar uma máscara que você usava há tanto tempo que esqueceu que era uma máscara. De repente, você se vê sem a validação externa, sem o espelho dos outros refletindo quem você deveria ser. A maioria das pessoas nunca experimentou essa solidão de forma profunda. Elas pulam de uma companhia para outra, da mãe para o namorado, do namorado para o casamento, do casamento para o trabalho. É um carrossel infinito onde você nunca tira a máscara o suficiente para saber quem realmente está por baixo. E sabe o que é louco? A dor que você sente quando aquela ilusão desmorona, quando a pessoa sai, quando o relacionamento termina, aquilo não é sofrimento aleatório. É o grito do seu verdadeiro eu pedindo para ser ouvido. É a solidão fundamental batendo na porta e dizendo: "Ei, eu tô aqui. Você vai encarar isso ou vai sair correndo para outra ilusão de companhia?" E é exatamente naquele momento que você tem a escolha. O sinal que ninguém quer ouvir. A solidão não é um acidente. Ela não é um bug no código da vida. É uma feature, sabe? Quando você está sozinho de verdade, sem distrações, sem aquele barulho da companhia, seu corpo começa a te mandar sinais. Uns são sutis, como aquele vazio no peito quando você senta para não fazer nada. Outros são gritados, como aquele pânico que bate quando você acorda no meio da madrugada e percebe que ninguém realmente te conhece. Só que a maioria das pessoas não quer ouvir isso. Por quê? Porque é desconfortável. Porque destrói a ilusão que a gente constrói durante o dia inteiro. É mais fácil ligar a televisão, pegar o celular, chamar alguém para sair. Qualquer coisa para não encarar aquele silêncio incômodo que sussurra verdades que você não está pronto para ouvir. Mas aqui vem o diferencial. Você sabe aquele cara que todo mundo acha chato porque fica sozinho muito? Aquele que prefere ler um livro do que ir para balada? Aquele que parece ter uma paz estranha como se soubesse de um segredo que ninguém mais conhece? Ele está ouvindo os sinais. Ele está processando algo que a maioria não está disposta a processar. A solidão nos mostra o que devemos ser. A sociedade nos mostra o que somos. Quando você fica sozinho por um tempo real, sem celular, sem série, sem nada, você começa a escutar uma voz que está mudinha faz tempo. Essa voz te diz quem você realmente é, sem os filtros, sem as máscaras que você usa na rua. E sabe o que é louco? Você pode ser uma pessoa totalmente diferente quando está sozinho do que quando está numa sala cheia. Na verdade, você é. A versão pública de você é um personagem. A versão solitária é a verdadeira. Pensa numa situação real.
Você está numa reunião de trabalho, cercado de colegas, mantendo uma imagem, sorrindo quando precisa, rindo das piores piadas. Seu chefe está falando sobre metas, seus colegas estão concorrendo pela atenção e você está ali, performando a versão profissional de si mesmo. Agora imagina você sozinho na sua casa, à noite, sem ninguém olhando. Você está pensando em coisas completamente diferentes, sentindo coisas que ninguém nunca veria. Talvez esteja pensando em abandonar tudo, em mudar de carreira, em se mudar para outra cidade. Talvez está sentindo uma angústia que você não consegue nomear. Aquele sinal que a solidão te manda, aquela angústia, aquela vontade de fazer algo diferente com sua vida. Ele está ali o tempo inteiro gritando, mas você está na companhia demais para ouvir. E quando você finalmente fica quieto o suficiente para escutar esse sinal, quando você desce a aceitar que aquele desconforto é informação, não ruído. O problema é que a gente foi treinado para ignorar esses sinais. Desde criança, quando você estava chato, alguém te colocava um tablet na frente. Quando você estava triste, alguém te levava para fazer algo divertido. Quando você estava sozinho com seus pensamentos, alguém vinha e te puxava para uma atividade. Ninguém nunca te ensinou que aquele silêncio, aquela solidão, era um espaço sagrado onde você poderia finalmente escutar a si mesmo. Agora você é adulto. E aquele hábito está tão enraizado que você automaticamente pega no celular quando aquele vazio aparece. Você liga uma série, chama um amigo, arruma algo para fazer, qualquer coisa para não encarar aquele sinal. Mas e se você fizesse o oposto? E se você abraçasse esse sinal, aceitasse aquele desconforto como sendo a voz mais importante que você vai ouvir hoje? A conexão, que não depende de proximidade. Agora aqui vem algo que vai balançar seus alicerces. As conexões mais profundas que você já teve na vida provavelmente não tinham nada a ver com proximidade física. Pensa aí. Aquele amigo de infância que você não vê faz anos, mas quando você liga para ele, vocês continuam do mesmo ponto? Como se o tempo não tivesse passado, como se a distância não tivesse separado nada? Aquele livro que mudou sua vida, escrito por alguém que você nunca vai conhecer pessoalmente, que talvez nem esteja mais vivo? Aquela mensagem que você recebeu de um completo desconhecido na internet que fez você repensar tudo sobre si mesmo? Essas são as conexões que importam. A companhia não está no mesmo lugar. Está na compreensão, na ressonância, naquele momento em que alguém entende exatamente o que você sente sem você nem precisa explicar. O interessante é que você pode estar rodeado de pessoas e se sentir completamente isolado, ou estar completamente sozinho, e se sentir profundamente conectado com alguém que está do outro lado do mundo. Só um homem bestial ou um deus podem ficar sozinhos. Esse provérbio antigo está falando sobre algo bem específico. Aquele que rejeita completamente a conexão, que fecha a porta para tudo e para todos. Mas você não é nenhum nem outro. Você está num meio termo perigoso, onde acredita que precisa de proximidade física para estar conectado, quando na verdade a coisa mais conectada que você pode estar é consigo mesmo, processando seus pensamentos, seus medos, suas vontades em profundidade. Você está esperando que alguém do lado de fora venha te salvar dessa solidão, quando na verdade é exatamente dentro dessa solidão que você consegue se conectar com quem você realmente é. Vou te dar um exemplo que vejo toda semana. Pessoas casadas dormem uma do lado da outra, compartilham a mesma cama, acordam juntas, mas cada um está num mundo diferente, consumindo conteúdos diferentes, tendo pensamentos diferentes, preocupações diferentes que nunca dividem completamente. Enquanto isso, tem dois caras conversando pela internet sobre filosofia, sobre medo, sobre mudança de vida, e naquele momento, naquela conversa, eles estavam mais próximos do que marido e mulher na mesma cama. Eles estão realmente se vendo, se escutando, se entendendo. Isso não é um fracasso da relação deles. É o reconhecimento de que a conexão é um fenômeno muito mais raro e muito mais delicado do que a gente pensa. Não está na quantidade de tempo que você passa com alguém, está na qualidade desse tempo. Na vulnerabilidade. Na verdade, você está disposto a compartilhar. A proximidade física é uma ilusão de segurança. Você acha que está mais conectado porque está perto, mas na verdade pode estar muito mais sozinho do que nunca esteve. Porque aquela pessoa do lado não está enxergando você, está vendo uma versão de você. Está vendo quem você deixa ela ver. Enquanto isso, aquele livro que você lê sozinho na cama, aquele vídeo que você assiste e sente uma conexão profunda com quem está do outro lado da câmera,
aquele diálogo por mensagem com alguém que entende exatamente por que você está mal, essas são as conexões reais. São os momentos em que alguém consegue tocar na verdade de quem você é. E quando você entende isso, quando você percebe que a solidão não precisa ser vazia, que ela pode ser preenchida pela conexão consigo mesmo e pelas conexões verdadeiras que transcendem distância. O privilégio de ninguém. Depender de você. Vou falar algo que parece contraditório à primeira vista. Existir sem que ninguém dependa de você é um privilégio raro, um luxo que poucas pessoas conseguem experimentar de verdade. Pensa bem, desde pequenininho, você está acostumado a ser necessário para alguém. Seus pais dependiam de você para dar sentido à vida deles. Você era o projeto que os justificava existir. Seus amigos dependem de você para a validação, para se sentir importantes, para ter alguém que os escuta. Seu chefe depende de você para trabalhar, para produzir, para fazer o motor da empresa girar. Seu parceiro depende de você para se sentir amado, para não estar sozinho, para ter alguém que o completa. Ou pelo menos é o que vocês dois fingem acreditar. Você virou uma máquina de suprir necessidades e ninguém nunca te pergunta se você está bem, se você aguenta carregar tudo isso. A sociedade nos mostra o que somos. E é exatamente isso. Pessoas presas em uma rede de dependências mútuas, onde ninguém realmente escolhe estar, mas ninguém consegue sair. Mas agora, imagina o oposto. Aquele momento em que você está tão só, tão livre de responsabilidades, que ninguém está esperando nada de você. Ninguém vai ligar se você desaparecer por uma hora, um dia, uma semana. Ninguém vai sentir sua falta porque ninguém está contando com você para nada. Ninguém vai sofrer se você não responder aquela mensagem. Ninguém depende de sua performance, de seu sorriso, de sua produtividade, de sua presença. Parece sombrio, dito assim, soletrado dessa forma, mas é libertador além do que você consegue imaginar. Porque naquele vazio, naquele espaço onde ninguém está te pedindo nada, você finalmente consegue perguntar para si mesmo: o que eu quero? O que eu sinto? Quem eu sou quando ninguém está observando? Não é egoísmo, é honestidade. É a primeira vez em anos que você consegue pensar em si mesmo sem culpa, sem a voz de alguém gritando que você deveria estar fazendo algo pelo outro. Deixe eu ser bem prático. Você está tão ocupado sendo pai, sendo funcionário, sendo amigo, sendo parceiro, sendo um bom filho, sendo uma pessoa que as pessoas podem contar, que você nunca parou para pensar: qual é meu sonho pessoal que eu abandonei no caminho? Qual é a pessoa que eu poderia ser se ninguém dependesse de mim para absolutamente nada? Qual é o livro que eu queria escrever? O país que eu queria visitar? A carreira que eu realmente queria seguir antes de ser convencido de que precisava ser responsável e prático? Sabe aquele rapaz que saiu do emprego, vendeu tudo e viajou? Aquela mulher que deixou o relacionamento porque precisava se encontrar e ninguém entendia? Aqueles malucos que fizeram algo radical que você pensa que é irresponsável? Eles entenderam, numa certa hora, que estar livre de dependências era mais valioso do que estar acorrentado à segurança. Que viver era mais importante do que estar vivo. E aqui está o segredo que ninguém quer ouvir. Você não consegue estar completamente livre enquanto você se preocupa com quem depende de você. É impossível. Sempre vai existir aquela voz na sua cabeça dizendo que você deveria estar fazendo algo pelo outro. Mas quando você fica sozinho o suficiente para sentir essa liberdade, quando você entende que ninguém realmente precisa de você tanto quanto você acredita, você consegue começar a viver de verdade. Porque aí você escolhe estar com as pessoas não por obrigação, mas porque você realmente quer. Você trabalha não porque precisa prover, mas porque aquilo te realiza. Você cuida do outro não porque ele vai sofrer sem você, mas porque você gosta de cuidar. E quando a motivação muda de obrigação para escolha, a mudança que ninguém te ensina. Aqui vem a parte final, e é sobre a transformação que só acontece quando você está sozinho de verdade. Toda grande mudança na história da humanidade veio de alguém que teve a coragem de estar sozinho com seus pensamentos, enquanto o mundo inteiro gritava uma mensagem oposta. Buda sentou embaixo de uma árvore sozinho durante semanas, em silêncio total, e saiu de lá transformado. Jesus foi para o deserto sozinho por 40 dias, e quando voltou, ele tinha clareza do que precisava fazer. Todo grande artista, todo grande pensador, toda pessoa que realmente criou algo que importa, teve que ficar sozinha para criar. Você não consegue transformar sua vida enquanto está constantemente validando a versão de você
que a sociedade quer que você seja. Você não consegue ser uma obra-prima enquanto está tentando ser uma versão diluída de si mesmo para agradar todo mundo. A mudança exige isolamento, não da humanidade, mas da ilusão da companhia. O problema é que a gente confunde isolamento com depressão, confunde solidão com fracasso social. Se você está sozinho, você deve estar fazendo algo errado, certo? Errado. Se você está sozinho, você está finalmente tendo a chance de fazer algo certo. Porque toda vez que você está acompanhado, você está negociando, você está performando, você está sendo uma versão diluída de si mesmo. Você está dizendo as coisas que as pessoas querem ouvir. Está fazendo o que as pessoas esperam que você faça. Mas quando você fica quietinho, quando você tira os fones de ouvido, quando você desliga as redes sociais, quando você senta com seus pensamentos e só com eles. Ali, naquele silêncio incômodo, nasce a mudança real. Só um homem bestial ou um deus podem ficar sozinhos. Mas e se você fosse um pouco dos dois? E se você desenvolvesse a bestialidade de estar sozinho com seus desejos verdadeiros e a divindade de transformar esses desejos em realidade? E se você tivesse a coragem de ficar sozinho por tempo suficiente para saber o que realmente quer antes de sair no mundo tentando conseguir? A mudança que ninguém te ensina é essa. Você não muda pela motivação. Você não muda pelas frases inspiracionais que você vê no Instagram toda semana. Você não muda pela promessa de um futuro melhor ou pela ameaça do fracasso. Você muda quando você enfrenta a verdade de quem você realmente é. E essa verdade só aparece quando não tem ninguém olhando. Só aparece quando você tira todas as máscaras. Quando você aceita que você é exatamente a pessoa que você está evitando ser. Você lê livros sobre produtividade, sobre hábitos, sobre sucesso, mas ninguém fala que o primeiro passo é ficar sozinho o suficiente para entender que tipo de sucesso você realmente quer. Você segue influenciadores que prometem uma vida melhor, mas ninguém fala que a vida melhor que eles mostram pode ser completamente diferente da vida melhor que você realmente quer. Porque a sua vida melhor, sua transformação, só vem quando você para de copiar o script de outro e começa a escrever o seu próprio. E quando você finalmente faz isso, quando você consegue transformar essa solidão em clareza, em direção, em propósito, aí sim você está pronto para sair do isolamento e aplicar tudo aquilo no mundo real. Mas dessa vez você está saindo como uma versão muito mais verdadeira de si mesmo. Você está saindo sabendo exatamente o que você quer, porque você teve tempo de descobrir. Você está saindo com confiança, porque você já passou pelo teste de estar sozinho com seus pensamentos e não enlouqueceu. Você está saindo como alguém que não precisa da validação do outro, porque você já aprendeu a validar a si mesmo. E sabe, aquele vazio que você estava sentindo quando estava sozinho, ele está ainda aí, mas agora você o entende. Ele está ali para te mostrar que você está vivo, que você está acordado, que você está sentindo de verdade. E quando você aprende a dançar com esse vazio em vez de fugir dele,